Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Nesse momento, então, com alegria que nos reunimos de forma virtual com todos vocês para a realização de mais uma exposição doutrinária. Então, nesse momento, pedimos aos irmãos que elevem o seu pensamento a Deus e a Jesus, pedindo todo o amparo necessário para que as palavras que vamos proferir aqui hoje nos sirvam de alguma forma para nortear nossas ações no nosso dia a dia. Que a espiritualidade esteja conosco hoje e sempre. Então, meus amigos, o tema que temos para a noite de hoje é um tema que trata sobre arrependimento e expiação. Nós gostaríamos de trazer algumas reflexões a respeito desse assunto para conduzir esse tema com os irmãos essa noite. Então, para que a gente inicie falando sobre isso, é importante que nós entendamos algumas coisas, como por exemplo, a Terra é um mundo de provas e expiações, nós já ouvimos falar sobre isso, né? E nós que habitamos esse planeta somos seres imperfeitos, cometemos inúmeros erros ao longo da nossa caminhada evolutiva. Todos nós que aqui estamos já sentimos em algum momento da nossa vida talvez uma sensação de mal-estar, de desconforto, de incômodo, por nós termos feito alguma coisa que nós não deveríamos. Aqui podemos usar a palavra mal, né? Ou talvez por nós não termos feito a coisa certa. Vamos pensar junto. Algum de nós já sentiu esse desconforto? É aquela sensação que teima em nos incomodar, que vai martelando, no nosso pensamento, na nossa cabeça, que não nos abandona facilmente, que fica ali nos cobrando, nos lembrando de certas situações. Sentimos isso por um motivo muito simples, é porque nós somos ainda mais maus do que bons. Isso é próprio da nossa condição de espíritos imperfeitos e é um fato que nós precisamos aceitar. Mas precisamos entender também que praticar o mal nos traz infelicidade e nos deixa doentes. Quem é feliz é saudável, e não o contrário, como às vezes a gente pensa, né? E o que nos torna infelizes, na maioria das vezes, via de regra, são as nossas dificuldades internas, muito mais do que as atividades externas, ou as situações externas que surgem. O que nos torna infelizes, entre outras coisas, são essa sensação de incômodo pelos atos equivocados que praticamos, ou pelas nossas reações diante de alguns atos. Mas também é preciso que a gente diga, apesar de nós aceitarmos que cometemos equívocos, de que erramos, de que somos falíveis, que nós já estamos num estágio que a maioria de nós não se compraz no mal, quer dizer, não sente prazer em fazer o mal. Se equivoca porque realmente é falho, mas não com a intenção de praticar. Então, o bom de toda essa situação, se é que a gente pode dizer assim, é que o desconforto que nós podemos sentir, ele é um indicativo de que nós não queremos mais cometer um erro que já foi cometido novamente. E isso nós podemos chamar de arrependimento. Então vamos ver como é que nós podemos definir arrependimento para essa questão ficar mais clara. Ela é uma reação emocional a algo que foi feito a alguém em um determinado momento. Então o arrependimento ele vai se estabelecer em dois tempos. Quando naquele momento, naquele tempo em que foi feita a ação e depois, quando esse fato começa a nos incomodar, quando essa ação começa a nos trazer desconforto. Tem ainda uma outra possibilidade de definir arrependimento, que é um pesar sincero, que se chega ao reconhecer um determinado erro. Ou seja, é a consciência de que dissemos, fizemos, ou deixamos de fazer, ou deixamos de dizer alguma coisa. Então, o arrependimento em si, ele não é ruim, ele é bom, pois normalmente ele é um indicativo de mudança de comportamento. Quer dizer, eu fiz ou deixei de fazer alguma coisa e a minha consciência está me cobrando sobre isso. Então, ele nos mostra que nós não queremos que aquela situação se repita.
né? Então, como é que a gente pode fazer para que isso não aconteça, né? Tem uma solução? Tem, e é a nossa mudança de comportamento. Então, se alguma coisa que nós fizemos nos faz mal, nos causa arrependimento, por que nós vamos continuar agindo do mesmo modo? Para que nós vamos insistir num equívoco, né, de algo que nos traz infelicidade? E aí, quais são as reações possíveis ao arrependimento, né? Nós temos duas possibilidades depois que ele surge. O primeiro é o amor e o segundo é a dor. Então, o primeiro, o caminho da dor é o caminho da culpa. Então, para nos sentirmos apaziguados, alguns de nós, né, algumas vezes recorremos ao remorso. Então, o remorso é um arrependimento que gera culpa. Nós nos arrependemos de um erro, nos condenamos, nos martirizamos, nos cobramos. Isso acaba por nos imobilizar, nos paralisar, não deixando com que tomemos alguma ação em relação a isso. Se nós optarmos por escolher o caminho da dor, talvez haja inclusive a incapacidade de perdoar e a única coisa que vai fazer com que a gente se sinta melhor é uma autopunição, uma autoflagelação. É claro que tudo isso nós não fazemos de forma consciente, né? Ele é inconsciente, mas se processa dessa forma. Então a pessoa se autopune, se impõe o sofrimento por causa do erro que ela cometeu. Então, ao invés de consertar o erro, ao invés de tomar uma atitude em relação a ele, fica estagnado, fica sofrendo pela incapacidade do auto-perdão. O outro caminho que é possível é nós tentarmos reparar o mal que nós fizemos. Então, aqui é essa noção de responsabilidade que a doutrina espírita fala muito, né? É nos darmos conta de que os nossos atos foram causa de algo que fez mal para alguma pessoa, né? Fez mal para alguém, e nós assumirmos a responsabilidade da reparação. Então, esse é um caminho que nos exige o abandono do orgulho, né? Por causa da retratação. Mas também é um caminho que nos traz harmonia, porque nos liberta de um peso, de um fardo que pode gerar culpa, né? Então, vamos pensar como é que isso se daria. Nós erramos, né? Já concordamos que todos somos passíveis de erro, mas quando nós nos damos conta do erro, nós assumimos que não foi intencional e por isso não nos culpamos. Não se culpar e assumir a responsabilidade pelo erro é o mais saudável a se fazer, né? Pensando no nosso equilíbrio emocional e físico. Mas aí a gente poderia pensar assim, né? Mas o que adianta esse arrependimento, né? Já que foi alguma coisa que aconteceu, se refere a um fato que aconteceu no passado. É justamente por aquilo que nós comentamos, né? Que o arrependimento, ele nos dá um indicativo de uma necessidade de mudança, do desejo sincero, né? De mudar o comportamento. Então, por isso que o arrependimento é algo interno, é algo pessoal, né? Cada um de nós toma consciência de que fez alguma coisa equivocada e exige de si mesmo uma mudança de postura, uma mudança de atitude para não sofrer mais os efeitos daquele equívoco. É um processo interno, é um processo íntimo, né? Aqui a gente sempre reforça, as leis divinas, elas estão inscritas na nossa consciência, não tem como esse processo ser transferido para outra pessoa fazer por nós, ele é nosso, único, exclusivamente. Então, quem nos cobra é a nossa consciência, é ela que nos faz perceber o equívoco, e ela que não nos dá sossego até a gente resolver aquela situação, né? Então, o arrependimento, nós podemos definir como algo ou como desejo de não fazer alguma coisa novamente, né? Então, o arrependimento, por causa disso, né, em função dos erros que cometemos, ele exige de nós empatia, nós nos imaginarmos no lugar do outro passando por uma situação semelhante, né, e nos sensibilizarmos em relação a isso. O arrependimento, a gente pode dizer que ele é a dor que nós sentimos pela dor que nós causamos em outra pessoa. Mas essa dor só é possível de ser sentida se nós tivermos consciência de que
quem causou a dor fomos nós. Se não existir isso, não há arrependimento, há a busca de responsáveis, né, por aquela situação. Inclusive tentando achar culpados, né? Muitas vezes a gente vai por esse caminho de tentar achar um culpado por determinada situação, né? E não reconhecer que aquilo é responsabilidade nossa. Então o arrependimento, ele vem com a humildade, pois nós precisamos sim reconhecer o erro que nós cometemos. E em certa medida a gente pode dizer que, já que todos nós cometemos erros, todos nós também nos arrependemos. E aí fica a questão, do que cada um de nós se arrepende ou já se arrependeu? Essa é uma pergunta que a gente coloca para reflexão, mas a resposta ela é absolutamente pessoal, porque ela vai envolver uma escala de valores. O que para um é grave, para outro não é tanto, né? Depende daquilo que nós julgamos importante. E das nossas experiências também, né? Das nossas vivências. Então, por que nós nos arrependemos? Qual é a ação boa que vem a partir disso, né? Por que a gente traz essa questão? Porque normalmente quando nós falamos em arrependimento, a gente está falando e trazendo situações que são desconfortáveis para nós, que são incômodas, né? Que não nos deixam bem. Então, a partir daí, buscar justificar o que nós fizemos só vai fazer com que o desconforto permaneça. Às vezes a gente opta por não ver os nossos próprios defeitos, né? Só olhar o que está errado com o outro. Mas como as leis divinas elas estão impressas na nossa consciência, nós não conseguimos manter essa situação por muito tempo, porque justamente internamente a nossa consciência vai nos cobrando. Então a gente consegue postergar uma situação de arrependimento por um tempo, mas não indefinidamente. E no processo evolutivo que nós estamos, nesse estágio que nós estamos, alguns apontamentos que a gente pode chamar de físico-emocionais são importantes para que a gente perceba o erro. E o arrependimento, o mal-estar, o desconforto, ele é um desses indicativos. Então, se nós queremos sair do conflito, tem uma maneira, é nos pacificarmos. É decidir, olha, sair dessa situação agora. Mas, como dissemos, essa é uma atitude íntima, né, da nossa decisão, não tem nada a ver com o outro. Mesmo a pessoa que está envolvida nessa situação que gerou esse desconforto, não adianta que a gente cobre mudança de postura do outro. Isso não vai nos trazer sossego, né, porque o problema é nosso e não das outras pessoas. Então, se nós estamos nos sentindo culpados, se a gente não consegue dormir, se a gente não consegue esquecer aquela situação, pode ser um sinal de que nós estamos mudando de fase. Então, sinal de que nós percebemos que erramos e que nós não queremos permanecer assim. Percebemos então que o arrependimento ele vai trazer essa necessidade de repensarmos a nós mesmos e aí procedermos à nossa reforma íntima. Eu trago aqui para nós uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 993, em que Kardec vai perguntar se existem pessoas que só têm um instinto do mal e nunca sentiram arrependimento, né? Existe isso e a espiritualidade vai responder da seguinte forma: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. Uns vão fazer isso com mais rapidez, outros de forma mais demorada, segundo os seus desejos. Então é aquilo que a gente falava, né, das decisões íntimas. E depois que nós nos arrependemos, o que acontece? Tá tudo resolvido? Fiz alguma coisa errada, reconheço que errei e me arrependi. Fechou a fatura? Tá certo assim? Conta quitada? Lá na questão 999 tem uma pergunta que nos ajuda a responder esse ponto.
Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? E aí a resposta da espiritualidade. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Então, só o arrependimento, ele não basta, é preciso a reparação. E às vezes a gente tem a ideia de que expiação, né, ela está ligada a sofrimento, a castigo. Mas não é assim, a doutrina vem nos mostrar que não é dessa forma. A doutrina espírita nos diz que a expiação é a oportunidade que nós temos de nos retratar diante do que nós fizemos de errado, é uma oportunidade de reparação. Então, nós podemos sim passar pela dor sem sofrimento, com resignação, né? Entendendo resignação como compreensão, né? E aceitarmos e resgatarmos as nossas faltas. Lá mais adiante, na questão número 1000, Kardec vai perguntar sobre isso, né? Como é que nós podemos resgatar as nossas faltas? E aí a espiritualidade vai dizer que a gente faz isso reparando essas faltas. Mas não através, eles até dizem, né? Não através de privações que são infantis, de doação após a morte, ou de dando coisas que nós não precisamos. Eles são muito claros em falar que esse arrependimento, né, estéril, de coisas supérfluas, elas não têm um propósito benéfico, né? Então eles dizem assim, ó, Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço apaga mais faltas do que o suplício da carne suportada durante muitos anos. E aí ele fala que só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus instintos, nos seus interesses, né, nos seus interesses materiais. Então, aqui, ó, a espiritualidade está falando de uma mudança, né? Mais lá adiante eles trazem essa questão, né? De que serve a privação que nós podemos nos impor se o mal que nós fizemos continua o mesmo? De que serve se prostrar diante de Deus se nós conservamos o nosso orgulho? Então a espiritualidade está nos dizendo assim, olha, preciso ter uma mudança de comportamento real, não pode ser algo superficial, não pode ser algo aparente, tem que ser algo realmente substancioso, tem que ser algo do nosso íntimo. Os erros, eles devem servir de ponto de partida para o nosso futuro, não como uma prisão, né, mental, moral, espiritual. Nós conhecemos as leis que regem o mundo, a lei de progresso é uma delas, né? O progresso é inevitável, então a gente não vai conseguir ficar nessa situação muito tempo, né? Mas aqui é o momento de nós darmos conta dessa expiação, no momento em que nós estamos encarnados, as provas que nós enfrentamos, né? Que o espírito é submetido, e os sofrimentos morais aqui pelos quais passamos, né, são o que mostram essa situação. Então Kardec vai nos lembrar que mesmo após a desencarnação pelo qual passamos, ou vamos passar, o espírito ele não é subitamente transformado, não é o processo de desencarnação que nos muda. Isso é algo das nossas atitudes, né? Se nós levamos uma vida que foi repreensível em função da nossa imperfeição, né? A morte não vai nos tornar perfeitos. Então, a expiação ela vai se dar nesses dois aspectos, né? Nesses dois campos. Então, a importância da mudança de comportamento e a gente entender que as oportunidades de reparação, elas vão aparecer, elas vão se mostrar e que é preciso realmente aproveitá-las. Então, o que nós tivemos de abuso, o que nós tivemos de erros, de equívoco, em outro momento isso precisará ser reparado de alguma forma.
Então, o arrependimento, ele é uma atitude boa, né? Pode ocorrer tanto na nossa vida material ou na nossa vida espiritual. Mas mesmo numa situação ou outra, o erro que nós cometemos, ele ocasiona uma expiação. Então, ele exige uma ação, ou seja, nós precisamos reconstruir aquilo que a gente tenha destruído, que nós tenhamos danificado, quer seja material ou quer seja moral. E como é que a gente pode fazer isso? Um dos caminhos é pela prática da caridade, né? Esse amor proativo, esse amor em ação, fazer as coisas com boa vontade, com abnegação, de forma que verdadeiramente ajude as pessoas, que auxiliem as pessoas e também nos auxilie a expiar as nossas faltas. Tem uma frase que é conhecida nossa, uma frase muito bonita, que é de uma carta de Pedro, onde ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Ele está dizendo que nós podemos resgatar as nossas faltas através da prática do bem. O mal não precisa ser pago com o mal, né? Ele pode ser reparado com o bem. Então, com a renovação das nossas atitudes. Nós também temos como referência, lá no livro O Céu e o Inferno, quando Kardec discorre, né, quando ele fala sobre a não existência de penas eternas, né? Não há um determinismo inflexível, fixo no nosso planejamento reencarnatório. O objetivo de Deus é que nós cheguemos ao final da nossa caminhada cumprindo, né, as leis divinas. Jesus já falava, né, misericórdia quero e não sacrifícios. Então, porque ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Tem uma fala dele assim, né, lá no Evangelho de Mateus. Então, o que ele quer? Ele quer a prática do bem, chamando aqueles que os cometeram, né, a repensar essa atitude. E ainda lá no livro O Céu e o Inferno, quando fala, né, sobre o Código Penal da Vida Futura, Kardec deixa claro que desde o momento em que aparecem os primeiros indícios de arrependimento, Deus já nos proporciona a esperança e já nos proporciona a oportunidade da reparação dos nossos equívocos. Então, é algo que é startado, né, que é iniciado por nós e que esse movimento, né, da providência divina, da misericórdia divina nos favorece e nos permite as oportunidades para fazê-lo. Tem também uma fala da Joana de Ângeles, né, que ela traz, em que ela diz mais ou menos assim, que quando nós cometemos um erro e nós tomamos consciência desse erro, a nossa reabilitação já está começando ali. E ela nos orienta que a gente não pode se entregar ao desalento, ao remorso, né, à autopiedade. Nós precisamos, não podemos nos deixar consumir pelo arrependimento. O arrependimento tem que ser um indício, um primeiro momento para iniciar alguma ação, né? Mas a gente não pode se afundar nele. Ele é só para nos conscientizar do que foi mal feito. E depois ela diz assim, é preciso que nós nos perdoemos, é preciso que nós nos encorajemos a dar início a uma tarefa para o nosso reequilíbrio, né? Através da reparação do mal que nós causamos. Mas, de qualquer forma, a reparação ela é extremamente necessária, é imprescindível ainda. Kardec diz também, escreve lá no Céu e Inferno, né, que a misericórdia de Deus ela é infinita, mas ela não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, quer dizer, não fica livre da justiça. As leis são as mesmas para todos, né? Então, a consequência dos nossos erros nós vamos enfrentar. Isso a gente tem que ter muito claro. É característica da lei divina ela ser imutável e ser a mesma para todo mundo em todos os tempos. Então, a partir do erro cometido, nós estamos sujeitos, sim, à aplicação da lei. E ela vem através da expiação, né? Então, as vicissitudes que nos afligem, essas dificuldades pelos quais a gente passa, afinal, estamos num mundo de provas e expiações, né? Mas tem o consolo que o Cristo nos traz. Ele disse, lá no Evangelho de João, que no mundo tereis aflições,
mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós também podemos vencer essas aflições e dar conta das nossas dificuldades desde que tomemos a atitude proativa no sentido da nossa mudança de comportamento e de fazer a nossa reforma íntima. Esse é o nosso propósito, né? Porque em última instância é isso que vai nos trazer a nossa tão sonhada felicidade. E para concluir, meus amigos, a nossa fala dessa noite, nós trouxemos uma mensagem de Joana, né? Novamente citando Joana, no livro Dimensões da Verdade, em que ela diz assim: na terra estás em reparo, retificação íntima com recuperação externa, ajustamento pessoal e harmonia generalizada. Em cada madrugada tens um renascimento e contigo nova oportunidade de servir e renovar-te com irremovível compromisso com a vida. Todo dia a experiência e a lição significativa como bênção que não podemos ignorar. O erro da véspera é aprendizagem para o dia. Como não é justo gastar o tempo em arrependimento desconcertante ou em arrolamento de erros, também não é justificável ignorar a própria imprevidência a pretexto de indiferença. O erro, ou que se passa como tal, deixado a esmo sem o devido tratamento, pode ser comparado à matéria em decomposição, dominada por vermes. Sofrimento e enfermidade em todo lugar e também contigo. Corrige-te agora e ajusta-te de imediato. Amanhã o sol será o mesmo mensageiro de luz, mas as circunstâncias, pessoas e coisas estarão diferentes. E tu também. Essa é a mensagem de otimismo, né? A sacudida que Joana nos dá no sentido de não nos afundarmos em arrependimento, de aproveitarmos as oportunidades de aprendizado e que o amparo da espiritualidade se dá para todos nós em todos os momentos. Então, meus amigos, com essa mensagem, para que possamos refletir sobre isso, agradecemos, né, a presença de todos, o amparo da espiritualidade, rogando que o Mestre e amigo esteja conosco hoje e sempre. Uma boa noite a todos.